Então vamos ver qual foi a notícia que saiu hoje no jornal O Globo. Pode colocar o primeiro print na tela, produção. Olha aí, críticos de código no Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli não informam cachê de palestras. Cristiano Zanin, por sua vez, disse que não participou de eventos patrocinados e sim de agendas institucionais do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ao longo do ano passado. Matéria do Rafael Moraes Moura no jornal O Globo. Portanto, ele pediu ali que os ministros revelassem, você tem essas leis de acesso à informação, que os jornalistas usam para tentar saber o que as autoridades buscam esconder, mas elas negaram em várias notinhas que eu vou analisar aqui para vocês. Mas eu quero lembrar, antes mesmo do vídeo que eu fiz nas últimas semanas sobre esse assunto, à luz de uma fala do Alexandre de Moraes, quem acompanhou vai lembrar, não, estão demonizando palestras, daqui a pouco vão demonizar aula também, etc. Eu contei a história do afrouxamento das regras que permitiu essas palestras e de como os cachês foram se tornando sigilosos, e qual foi a manobra que eu vou trazer aqui rapidamente de volta para vocês. Mas antes disso, vamos para o próximo print, que eu quero lembrar alguns artigos que eu escrevi ao longo dos últimos anos, só os títulos, para vocês verem como o meu trabalho estava voltado a todas essas questões que estão estourando agora em razão do Banco Master. E que são questões que muitas vezes ficam, ou ficaram ao longo dos últimos anos, em segundo plano, em boa parte da imprensa. Então, olha só o artigo que eu escrevi, O Brasil na Contramão do Combate a Autocratas e Ricos Delinquentes. Esse artigo é de 19 de março de 2022, estava pegando aqui a data dele, 2022, o Brasil na contramão do combate a autocratas e ricos delinquentes. O que é o escândalo Master? Se não a união de autocratas e ricos delinquentes gerando um problema enorme, que já passa aí de 50 bilhões de reais de prejuízo para o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, fora tudo aquilo que o escândalo em si mostrou, que é essa promiscuidade entre magistrados, empresários da ala podre do empresariado, políticos que apresentam projeto no Congresso Nacional de interesse de supostos banqueiros. E fica a dúvida, a questão, e é claro que eu estou sendo um tanto irônico, por que será que determinados parlamentares têm interesse em agradar supostos banqueiros? A proposta do Ciro Nogueira, no âmbito do Senado, para aumentar o valor de cobertura do FGC de 250 mil por CPF ou CNPJ para 1 milhão, que faria esse rombo do Master ser ainda maior no FGC, essa proposta, que ganhou o apelido de emenda Master, teve uma versão na Câmara dos Deputados também. Teve um deputado bolsonarista, a qualquer momento eu vou lembrar esse episódio em maior detalhe, que apresentou essa versão do Ciro Nogueira lá na Câmara dos Deputados também. Um dos motivos pelos quais a família Bolsonaro anda caladinha a respeito desse escândalo. Assim como o lulismo tenta evitar a convocação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli na CPI do crime organizado, relatada pelo senador Alessandro Vieira, que tem sido mais incisivo nesse enfrentamento à sujeira do judiciário. Então você tem nesse momento, como a gente mostrou no programa de ontem, toda essa operação de blindagem de ministros do STF e de parlamentares da alta cúpula do Congresso Nacional, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então estão tentando frear o ímpeto de um ou outro parlamentar para convocar magistrados, para convocar esposa, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que tem aquele contrato de 130 e poucos milhões, né, que eu falei ontem, não é 129 milhões, teve até um comentarista aqui no canal de YouTube que falou, pô, Felipe, ainda bem que você falou, eu tenho falado isso para as pessoas, é mais de 129, é porque houve um arredondamento ali. Na verdade, é por volta ali dos 131 milhões brutos, né, líquido era 108 milhões. Vamos ver outro artigo que eu escrevi, porque pelos títulos já dá para entender do que se tratava e como como esses artigos anteciparam toda a discussão que está acontecendo hoje. O aborto da ética no STF e na Suprema Corte dos Estados Unidos. Artigos que eu publiquei em outros portais, como vocês estão vendo. Esse aí é de 3 de maio de 2022. Esse artigo eu reli hoje e fiquei muito orgulhoso dele. E gostei muito de ver os detalhes sobre as críticas que foram feitas nos últimos anos por parlamentares dos Estados Unidos à atuação dos juízes da Suprema Corte americana.
E aí, quando você vai ver lá, as reclamações são por questões menores. Claro que tem uma ou outra que se assemelha, mas são por questões menores do que aquelas que a gente está acostumado a ver aqui no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, você tinha ali um parlamentar que estava dizendo que a juíza Amy Barrett compareceu a um jantar com o líder republicano no Senado e uma dúzia de amigos dele e depois deu um discurso. Quer dizer, a reclamação era de uma juíza da Suprema Corte ter estado num jantar, num evento em que havia políticos republicanos. Era uma reclamação de um parlamentar democrata. Agora, não chegava a ser, olha, pagamento, cachê sigiloso para empresário que tem interesse em decisão, por empresário, né, feito por empresário que tem interesse em decisão da corte. Não é negócio envolvendo resort. Quer dizer, o nível a que chegou aqui no Brasil, a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão agora sob escrutínio da imprensa e da sociedade, é um nível muito pior do que aquilo que foi combatido na raiz pelos parlamentares americanos, e com desdobramentos e efeitos, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, eu falava sobre o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, que depois gerou um código de ética, eu vou mostrar trecho aqui para vocês, e fazendo uma comparação com a conduta dos ministros do STF, já citando casos de Dias Toffoli, de Gilmar Mendes, etc., cobrando justamente ética no Supremo Tribunal Federal e que as regras fossem aplicadas a eles também, que eles não ficassem acima da lei. Agora você vê, 4 anos depois, editoriais em determinados jornais cobrando que exista pelo menos um código de ética. Então estava lá nesse debate na raiz. Próximo print é de outro artigo. O Caio Tráfico fica à influência, de 14 de março de 2024. Olha o subtítulo, como tem tudo a ver. Apontados pela Lava Jato, os elos familiares entre escritórios de advocacia e tribunais agora são reforçados à luz do dia com a ajuda do presidente. Isso foi muito antes de a gente saber do contrato da Viviane Barci de Moraes com o Banco Master, esse dos 129 milhões. Vamos para o próximo print, que agora eu vou mostrar para vocês exatamente o que está na matéria de hoje do Globo, com as notinhas dos ministros a respeito do pedido para a revelação dos seus cachês nessas palestras, nesses eventos. Em resposta a um pedido formulado via LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, o gabinete de Alexandre de Moraes respondeu que, aspas, todas as palestras e eventos acadêmicos em que há participação do ministro podem ser consultados na página do currículo Lattes, fecha aspas. E aí a reportagem foi lá verificar, o endereço eletrônico informa que Moraes já participou de 210 eventos dessa natureza, desde que passou a integrar o STF em 2017, mas não esclarece quem bancou suas despesas, nem o valor do cachê recebido em cada evento. Então essa foi a nota do Moraes. Quer dizer, é o sigilo. Não querem revelar, não tem o detalhamento. Se o cidadão quiser saber, para poder avaliar se o ministro tem condição de ser relator de um caso, de julgar determinado empresário, determinada empresa, se ele realmente vai ser isento nesse caso ou ele já teve alguma relação pregressa, inclusive financeira, ele não tem como saber todos os detalhes. Próximo print, mais uma notinha. Dessa vez é a do ministro Gilmar Mendes. Uma linha, enviou uma resposta de uma linha ao pedido de acesso à informação. Aspas, em razão da segurança pessoal e institucional, não divulgamos a agenda do ministro. Fecho aspas. Institucional, é a segurança. Vou mostrar de onde vem essa alegação e como essa alegação foi a que flexibilizou as regras justamente para que eles mantivessem tudo sob sigilo. Pode deixar na tela, produção, para eu terminar de ler essa notinha do Gilmar e o que a matéria está falando a respeito. O gabinete ignorou os questionamentos sobre quem bancou as despesas do ministro, com palestras, seminários, workshops proferidos em 2025, além do cachê pago pela participação em cada evento. Ou seja, mais um segredo da República. Vamos ver o que o Dias Toffoli, José Antônio Dias Toffoli alegou no próximo print. Aí, na tela, o gabinete do ministro Dias Toffoli, por sua vez, respondeu que, aspas, os dados referentes a palestras estão disponíveis e podem ser consultados no site do STF. Fecho aspas. Mas o ministro não tem o hábito de divulgar sua agenda de compromissos na página da corte. A atuação de Toffoli à frente do caso Banco Master foi marcada por decisões esdrúxulas, embates com a PF e reacendeu o debate sobre a implantação de um código de ética no Supremo.
Quer dizer, ele diz que está lá, mas não tem lá todas as informações. Ele não mostra se recebeu, se não recebeu o cachê, quanto foi o cachê para participação de eventos, inclusive de eventos patrocinados pelo Banco Master, porque ele participou, assim como Ricardo Lewandowski participou e outros ministros. Vamos ver agora o Cristiano Zanin, no próximo print, que marcou uma diferença aí. Aliás, a matéria diz: tanto Gilmar quanto Moraes não costumam divulgar suas agendas no site do STF, um hábito que é adotado por poucos ministros. Olha aí quem é um pouquinho melhor na conduta do que o centrão do Supremo. Luiz Edson Fachin, atual presidente da Corte, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. E o gabinete do Zanin informou que o ministro participou em 2025, aspas, unicamente de eventos institucionais relacionados à Escola Judiciária Eleitoral do TSE, tendo em vista ser diretor da referida unidade administrativa do TSE. Esclarecemos ainda que não houve participação em qualquer evento patrocinado. Fecho aspas. Tá aí um exemplo melhorzinho, pelo menos em relação a esse ponto. Claro que tenho críticas ao Zanin em outros casos, mas está mostrando, olha, não participei de nenhum evento patrocinado. Quando você não participa de nenhum evento patrocinado, você não dá margem a qualquer tipo de suspeita de que você é suspeito, de que você deveria estar impedido para julgar determinado processo. Mas quando eles colocam a prioridade ao interesse deles de faturar com um cachê, de ganhar uma mordomia, com acomodação, com viagem internacional, com encontrar a elite empresarial do país que tem interesse em causas e processos no Supremo Tribunal Federal, fica essa suspeita por parte de toda a sociedade, então perde credibilidade a cúpula do Poder Judiciário. Nosso convidado já está na linha, daqui a pouco eu chamo ele, não bota ainda não. Deixa eu terminar aqui esse resumão, para depois a gente já ficar livre para analisar. Vamos para o próximo print? Olha aí o que aconteceu nos Estados Unidos. Fui lá buscar, porque acompanhei, repito, desde a raiz. Isso aí, olha, Supreme Court of the United States, então você tem aí o comecinho do documento que estabeleceu um código de ética para os juízes da Suprema Corte Americana. Está aí em inglês, mas eu traduzi, pode colocar o próximo print, isso aí é de 13 de novembro de 2023, como vocês estão vendo. Não é esse print não, tem um print aí que... Ah não, é esse mesmo, tá, perdão, erro meu. Olha, os juízes abaixo... É porque eu separei por parágrafo justamente para ficar mais clean aí, para vocês conseguirem verem. Os juízes abaixo assinados promulgam esse código de conduta para expor de forma sucinta e reunir em um só lugar as regras e princípios éticos que orientam a conduta dos membros da corte. Em sua maior parte, eles começam um pouco a se defender, né? Essas regras e princípios não são novos. A corte há muito possui o equivalente a regras de ética e aí fala de todos os outros códigos, conjuntos que existiam antes, mas sem ter o efeito devido. E aí diz, a ausência de um código, contudo, levou nos últimos anos ao equívoco. Olha como eles se defendem também. Mas se defendem com mais razão, vamos dizer assim, do que os ministros do STF. O equívoco de que os juízes desta corte, diferentemente de todos os outros juristas deste país, se consideram irrestritos por quaisquer regras de ética. Para dissipar esse equívoco, promulgamos este código, que representa em grande medida uma codificação de princípios que há muito consideramos como norteadores de nossa conduta. Então, assim, eles ainda tinham, por mais que tenha havido episódios aqui e ali que mereceram a devida crítica, eles têm um pouquinho mais de respaldo para dizer, olha, a gente respeitou um certo limite, mas ok, vamos colocar aqui tudo reunido, tudo detalhado para vocês verem quais são as nossas balizas. E olha só uma delas que eu traduzi e vou mostrar no próximo print. Atividades relacionadas ao direito. Olha lá em cima, antes de passar para o amarelo. Um juiz pode falar, escrever, dar palestras, quer dizer, eles podem, mas tem um mais aí, né? Ensinar, participar e tal, tudo isso aí relacionado a direito, sistema jurídico, administração da justiça. Agora, sujeitas às seguintes limitações e considerações. Aí você vai ali para o item C. Um juiz não deve falar ou participar de uma reunião organizada por um grupo se o juiz souber que o grupo tem um interesse financeiro substancial no resultado de um caso que está em andamento no tribunal, ou que provavelmente estará em andamento no tribunal em um futuro próximo. Isso aí já impede, pelo menos do ponto de vista ético, os ministros do STF de participar de um monte de eventos dos quais eles participaram.
com patrocínio do Banco Master, que tinha interesse lá, da JBS, que não só tinha interesse, como teve diversas decisões favoráveis, inclusive a anulação de multa da JIF, que é a controladora, no caso da JBS, foi justamente o de 10,3 bilhões, que o da Odebrecht foi de 8 bilhões e meio. Mas o da JIF, né, controladora da JBS dos irmãos Batista, era ainda maior. E quem anulou a multa foi Dias Toffoli, que, repito, participou de evento patrocinado pelo Banco Master e pela JBS. Teve patrocínio até a Azul Linhas Aéreas, patrocinou evento com participação dos ministros do STF, e o Toffoli, há algumas semanas, também deu uma decisão favorável ali a uma demanda da companhia aérea, naquele caso de recursos, de passageiros, alguns aí a acompanhar. Estou dando exemplos aqui de caso, porque são muitos que não poderiam se concretizar se fosse seguido esse item do Código de Conduta americano. Vamos em frente, próximo print já está acabando para a gente comentar com o convidado. A matéria fala do Código de Ética alemão. Também já li esse Código de Ética quando surgiu esse debate. Ele está disponível na internet, se vocês colocarem aí Código de Ética ou em inglês, vocês encontram a versão em inglês, aí é só traduzir a página do Código de Ética alemão. O Fachin está inspirado nesse Código de Ética alemão porque ele é suave. Agora, ele é suave por quê? Porque lá na Alemanha basta um pouquinho de umas regras e tal, que em geral se respeita. Aqui no Brasil é um tanto diferente disso. Então ele é considerado pela presidência do STF bem curto e objetivos. E aí o texto alemão prevê que os juízes podem aceitar a remuneração por palestras, aspas, está lá no Código de Ética alemão, somente na medida em que isso não prejudique a reputação do tribunal e não suscite dúvidas quanto à independência, imparcialidade, neutralidade e integridade de seus membros. Fecho aspas. Repito, vocês acham que essas palestras das quais participam, desses eventos dos quais participam os ministros do STF, eles passariam por essa regra? Quer dizer, eles não suscitam nenhuma dúvida. Se não suscitasse, não estaria havendo toda essa discussão, o repórter nem estaria pedindo que os ministros revelassem os seus cachês. Então é porque uma linha da ética foi cruzada e, pelo relatório da Polícia Federal, parece que outras linhas podem ter sido cruzadas também. No caso aí do resort, que teve participação comprada por um fundo administrado pelo cunhado do Daniel Worcar, dono do Banco Master, cunhado dele, Fabiano Zetter. O advogado da JBS depois comprou participação da família Toffoli. O Toffoli recebia dividendos da Marit, a empresa que fazia parte desse grupo de 3 empresas da família Toffoli que administravam o resort. Então não se passa pelo crivo do Código de Ética da Suprema Corte Americana, nem pelo crivo do Código de Ética da Suprema Corte Alemã.